Bom, agora na página 76, o item 52, os dois lados das guerras santas. Bom, eu estou sempre trazendo textos de historiadores para vocês. Eu trago agora o texto de um historiador judeu, Noah Yuval Harari. Ele escreveu uma obra, Uma Breve História da Humanidade. Ele diz o seguinte: 3 séculos antes da conquista do México, os ancestrais de Cortés, para vocês entenderem, foi um espanhol católico de destaque que ele participou das conquistas daqueles povos, né, que viviam aqui nas Américas, fez guerras, obrigando eles a aceitar o batismo católico. Aí você entende por que a religião dos astecas lá no México, que está sendo avivada hoje, eles vão cultuar aonde? No templo católico. Porque todos eles foram obrigados a receber o batismo católico. Então, eles continuam cultuando aqueles demônios astecas, só que aonde? Dentro do templo católico. Bom, Cortés, né, viveu de 1485 a 1547. Ele e seu exército travaram uma guerra religiosa sangrenta contra os reinos muçulmanos na Península Ibérica e na África do Norte. Os seguidores de Cristo e de Alá, você veja, isso aqui é um judeu escrevendo. Para ele, os católicos são seguidores de Cristo. E aí vocês entendem por que eu sempre vivi nessa batalha, dizendo que não. Eles não são seguidores de Cristo. Porque eu tenho que falar isso. Eu convivi com muitos judeus, irmãos. Trabalhei no mercado financeiro, desenvolvi sistema de informação, eu era analista de sistema para até editores de revistas judaicas, como a revista Menorá, o José Gonleves, que eu trabalhei para ele. Então, conversei com muitos judeus e eu sempre explicava para eles que católico, protestante, que sempre perseguiram os judeus, Lutero defendeu que as sinagogas tinham que ser incendiadas e eles tinham que ser expulsos da Alemanha. Adolfo Hitler falou o que ele estava fazendo. Ele disse, eu estou fazendo o que Lutero pediu para ser feito. Então, eu sempre dizia para os judeus, olha, existem seguidores de Jesus que nunca perseguiu os judeus porque eles conhecem as profecias sobre Israel, né? E esses católicos e protestantes, eles não representam Cristo. Eu sempre falei isso para os judeus que eu evangelizava, porque é a chance que eu tinha de fazer os judeus se aproximarem do cristianismo. Então ele está dizendo, os seguidores de Cristo e de Alá mataram uns aos outros aos milhares, devastaram campos e pomares e transformaram cidades prósperas em ruínas, em chamas, tudo em nome da imensa glória de Cristo, ou de Alá. É um judeu escrevendo, né? E ele prossegue, né? Conforme os cristãos, eu até substituí ali. Botei conforme os católicos. Conforme os católicos foram ganhando a supremacia, eles marcaram suas vitórias não apenas destruindo mesquitas e construindo igrejas, como também cunhando novas moedas de ouro e prata com o sinal da cruz e agradecimentos a Deus por sua ajuda no combate aos infiéis. Então veja como os historiadores, como a humanidade vê o cristianismo. Nós podemos mudar essa visão, irmãos. É assim que os comunistas veem o cristianismo, é assim que os judeus veem o cristianismo, é assim que os islâmicos veem o cristianismo. Nós podemos mudar isso. Nós podemos mostrar para eles que, na verdade, esse não é o cristianismo. Nós podemos mostrar para eles que o verdadeiro cristianismo, ele nunca acreditou em purgatório,
ele nunca usou o sinal da cruz. A verdadeira igreja de Jesus nunca usou o sinal da cruz. Quem adotou esse símbolo de maldição, porque o apóstolo Paulo disse, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, por isso que cristão não usa a cruz no peito, nem na igreja. Todas essas igrejas que utilizam a cruz, elas têm algum tipo de vínculo com a Babilônia apocalíptica. É uma das razões que eu sirvo na Assembleia de Deus, porque nós não temos nenhum vínculo com a Babilônia. O comentário prossegue, do historiador judeu, né? Mas, junto com a nova moeda, os vencedores cunharam outro tipo de moeda, chamada milares, que carregavam uma mensagem um tanto quanto diferente. Olha o que o historiador judeu está escrevendo. Essas moedas quadradas, feitas pelos conquistadores, botei católicos, eram adornadas com inscrições em árabe que declaravam: não há outro Deus além de Alá e Maomé é o mensageiro de Alá. Até mesmo os bispos católicos de Mengel e de Agde emitiram essas cópias fiéis de moedas muçulmanas populares, e católicos tementes a Deus as usaram de bom grado. Bom, por que eu trouxe esse texto aqui de um historiador judeu para vocês analisarem, para nós analisarmos? Primeiro, para vocês verem a visão errada, a interpretação errada que os católicos desenvolveram na história. Tá bom? Causaram na história. E assim toda a humanidade hoje continua sendo enganada com essa história católica. Grande parte dos que se dizem cristãos, como luteranos, protestantes, reformados, todos eles continuam acreditando que essa é a igreja de Jesus. E isso, irmãos, causa um problema muito grande, porque os protestantes reformados, eles estão voltando para o catolicismo. Por que eles estão voltando? Porque eles dizem que a Igreja Católica é a nossa mãe, nós saímos dela. Então eles, apesar de dizer que o purgatório é paganismo, eles estão voltando para a Igreja Católica. Pesquisa na internet. O que você mais vai achar é protestante reformado e calvinista se convertendo ao catolicismo. Tudo porque eles dizem, nós saímos dela, ela é a nossa mãe. A Assembleia de Deus também está entrando nesse ritmo. Você encontra no YouTube pastores da Assembleia de Deus que se tornaram católicos, porque eles dizem, ela é a igreja mãe, nós saímos dela. Se eles tivessem assistido esse curso que eu estou fazendo, em que eu mostro que o catolicismo não é cristianismo e que nós não saímos deles, eu mostro que nós saímos das igrejas anabatistas, que eu estou mostrando para vocês, elas existiam nesse período. Mas por que nós não temos um número ainda maior de história sobre eles? Porque a Igreja Católica perseguia e matava. O comentário prossegue. A liderança católica organizou a guerra pensando em domínio e poder. Por isso que o historiador judeu está espantado. Eles cunhavam até moeda com o nome de Alá, porque eles queriam era negociar ali, vender coisa para os árabes. Então, cunhar uma moeda dizendo que Alá é o verdadeiro Deus, é o único Deus, não há outro Deus além de Alá. Ou seja, estão dizendo que o Deus católico não é Deus. E eles cunhavam moeda assim. Por quê? Por causa do poder financeiro, interesse, né? Prossegue. Mas o pavão que disponibilizou a luta acreditavam que Jesus havia ordenado a guerra. Desculpe, o povão que se disponibilizou a lutar acreditavam que Jesus havia ordenado a guerra. Logo, muitos partiram em uma atitude de fé, levando poucos recursos
e acreditando em milagres no caminho. A caminhada era muito longa, eram meses de caminhada. Mas os milagres não vieram e esse povão sofreu muito. Bem, eu coloquei aí agora um texto de outra historiadora judia, Karen Armstrong. É um livro interessante de vocês comprarem. O título do livro é Campos de Sangue, Religião e a História da Violência. Irmãos, a quantidade de violência, de coisas que ela conta nesse livro, eu tirei um pequeno trecho aqui para nosso interesse, porque senão nós iríamos ficar 10 anos nesse curso. Para passar realmente bastante informação para vocês verem que a teoria que eu apresento para vocês, que não é uma teoria nova, mas no momento que nós estamos vivendo, as pessoas abandonaram essa teoria e estão dizendo que só existia uma igreja verdadeira, que é a Igreja Católica. O comentário prossegue. Então essa historiadora judia diz: os turcos praticavam a tática de terra arrasada, portanto não havia comida, ou seja, quando os exércitos da Europa, os exércitos católicos estão chegando lá no Oriente Médio, o que os turcos vão fazendo? Eles vão botando fogo nas regiões para deixar sem plantação, sem nada. Ok? E ele diz: as pessoas famintas devoravam os talos de feijão ainda crescendo nos campos. Muitos tipos de ervas que ainda não estavam maduras, com sal e até cardos, que pela falta de lenha não eram bem cozidos e por isso irritavam a língua dos que comiam. Eles também comeram cavalos, camelos, cães e até ratos. As pessoas mais pobres comiam até o couro dos animais e os grãos encontrados no estrume. Por quê? Você vai caminhando um dia de fome, 2 dias de fome, aí encontra alguma coisa para comer, mas as guerras vão durar meses. E teve pessoas que, acreditando se Jesus está mandando, ele vai prover. Só que o milagre não veio. E as pessoas estão lá, muitos lutando, num desespero tremendo, atacando o que eles podiam, né, dos muçulmanos, e tomando comida do que eles podiam, mas não tinha comida para todos. Bom, a historiadora judia, ela prossegue. Observadores descrevem os exércitos de cruzados como um monastério em marcha. Sempre que surgia uma crise, havia procissões, orações e uma liturgia especial. Embora estivessem famintos, jejuavam antes de lutar e ouviam com a mesma atenção sermões e instruções de batalha. Homens famintos tinham visões de Jesus, dos santos e de cruzados mortos, agora mártires gloriosos no paraíso. Ou seja, aqueles que já estavam morrendo, aí eles diziam: olha, acabei de ter uma visão dos que morreram no paraíso com Jesus. Né? Viam anjos combatendo a seu lado. E em um dos momentos mais difíceis no cerco de Antioquia, descobriram uma relíquia sagrada, a lança que perfurou o flanco de Cristo. Isso entusiasmou tanto os homens desesperados que eles saíram da cidade e puseram os turcos responsáveis pelo cerco para correr. Quando finalmente tiveram êxito na conquista de Jerusalém, em 15 de julho de 1099, só poderiam concluir que Deus estivera ao seu lado. Quem não iria se maravilhar do modo como nós, um povo tão pequeno entre os reinos de nossos inimigos, não só fomos capazes de resistir a eles, como também de sobreviver, escreveu o capelão Fulguério de Chartres.
Então, até aqui mostrando esse texto de uma historiadora judia descrevendo, né, essa guerra horrível, né? E como eu mostrei para vocês antes, alguns foram escravizados pelos turcos, vendidos como escravos. E tinha caso até de católico romano vendendo cristão como escravo para os turcos, para os muçulmanos. Ó. Esse aqui foi um cristão capturado pelos muçulmanos, eu comprei ele e agora estou revendendo para vocês. Algo vamos considerar inacreditável. Bom, coloquei aí também um outro texto de um historiador descrevendo essa cruzada, ok? Que saiu na revista Super Interessante, que é para vocês verem como os historiadores veem toda essa guerra, para vocês pensarem 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 1000 vezes antes de dizer que aqui era a igreja de Jesus. Tá bom? Porque isso está sendo pregado pelas Assembleias de Deus hoje. E eu sempre digo, esse é um erro gravíssimo.